Segundo dados coletados pelo IBGE, o índice de desemprego no Brasil atingiu 12,6% entre dezembro de 2017 e fevereiro de 2018. É possível prevenir o desemprego no Brasil? Eu sou a Paola e esse é o Temas de Redação de hoje. A recessão econômica é uma das principais justificativas para o alto índice de desempregos no Brasil. Recessão econômica é o nome que se dá quando a taxa de crescimento econômico de um país declina, ou seja, se tem uma retração geral de todas as atividades econômicas. Dado esse cenário, o lucro das empresas diminui, as pessoas investem menos, se compra menos, se produz menos e parece que aquela expressão corte de gastos se torna cada vez mais popular. Esse corte de gastos ele vai acontecer também dentro das empresas, havendo assim demissões em massa e muitas vezes, quando acontecem demissões isoladas, esse cargo, essa vaga, ela não é preenchida novamente. A pessoa é demitida, ao invés de selecionar uma nova pessoa para aquele cargo, essa vaga deixa de existir. Então parece que é quase que automático esse processo de chega a recessão econômica, o desemprego aumenta. E dentro desse montante de desempregados, é muito importante perceber alguns recortes de gênero, de idade, de escolaridade. Dessa forma, a gente consegue ter uma visão ampla de quem é mais afetado com toda essa situação. Aí eu trouxe 3 infográficozinhos. Aqui nesse infográfico, a gente tem dados quanto ao gênero das pessoas. Então a gente percebe que as mulheres são um pouquinho mais afetadas que os homens em relação ao desemprego. Essa não é uma diferença muito gritante, né? Mas é importante a gente se ligar que quando a gente pensa em mulher no ambiente de trabalho, a gente pode associar alguns fatores que contribuem para esse desemprego, como gestação e filhos. Nesse segundo infográfico, a gente tem um recorte quanto à idade. Aqui a gente percebe que o desemprego é maior entre jovens de 14 a 17 anos e de 18 a 24 anos. Isso provavelmente acontece em função da falta de conhecimentos, da falta de experiência que o empregador procura uma pessoa um pouco mais qualificada. E no terceiro infográfico, a gente tem um recorte quanto à escolaridade. Aqui a gente consegue perceber que as taxas de desemprego, elas são maiores para quem possui menos escolaridade. Então, a gente consegue perceber também que existe uma procura por escolarização, por conhecimentos formais. Então, quando vocês forem fazer a pesquisa para construir uma redação sobre esse tema, vocês vão se perguntar, tá, qual é a solução? Existe uma solução para diminuir o desemprego? Talvez a primeira coisa que vocês pensem é, para diminuir o desemprego, a gente precisa gerar empregos. E é uma lógica extremamente correta. Só que é importante a gente também pensar, quando a gente for escrever a nossa intervenção, que só gerar empregos não é o suficiente. Lembram dos dados que eu acabei de falar, que os empregadores buscavam escolaridade, experiência? Então, a gente precisa se ligar nisso. Então é legal a gente também pensar no incentivo à educação, em fazer com que as pessoas estudem mais para se tornarem mais capacitadas e também é bem importante pensar que não é só importante estudar mais, mas também pensar em como essas pessoas podem permanecer estudando. Quem sabe bolsas de estudos, algum auxílio, é legal pensar nisso também. Outro fator que também é legal a gente pensar é o incentivo a novas empresas. Se a gente tem novas empresas, a gente tem novas vagas de trabalho. Também é legal a gente pensar numa intensificação de programas de estágio, assim como tem o programa Pescar, o programa Jovem Aprendiz e outros programas dentro de empresas. Dessa forma, se estimula a profissionalização de jovens e adultos e se estimula também que essas pessoas sejam inseridas mais rapidamente no mercado de trabalho. Bom, eu espero que essas informações que eu trouxe tenham ajudado um pouquinho vocês a entender um pouco mais desse processo e que também ajudem a vocês construírem a redação sobre esse tema. Inclusive, esse tema de redação já está disponível na nossa plataforma com as referências de tudo que eu falei aqui. Antes de eu ir embora, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e ativar o sininho do YouTube para receber todas as notificações. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!